Namastê, Namaskaram, Shalom. Bem-vindos ao meu canal, o Convite da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor. Nessa série Psicanálise e Cultura, e nesse tópico de hoje, vamos estar abordando o inconsciente, que é o manto da Sagrada Virgem Maria, em outras palavras. É o manto da subjetividade. Para que possamos ter uma vida de espírito saudável, na constrição do espírito, na retidão do caráter, é preciso nos enxugar cognitivamente dos excessos de recursos da fantasia, da transferência, da contra-transferência. Devemos estar plenos. Isso é trazer para a consciência uma tomada de atitude, uma tomada de verdade subjetiva, uma verdadeira propulsão da propositura do projeto do propositor, do agente, a oração predicativa, a oração que cria o espaço da ação, o tempo lógico, a razão. Às vezes, quando estamos aflitos, tendemos a criar pensamentos fantasiosos, até mesmo paranoicos, em relação a nós mesmos, à nossa privacidade, ao nosso ambiente interno, ao nosso environment subjetivo. Mas a verdade, hermeneuticamente, é uma só. Vós que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus sabe do real, ninguém mais, porque é algo inefável. Na filosofia, o ontológico, ele tem um blind spot, que é o trauma. Quando nós observamos um objeto na realidade e no realismo da razão subjetiva, nós perdemos de vista os outros objetos da consciência e do inconsciente, porque o próprio objeto ele tapa na percepção as outras percepções. Mas se nós ficarmos unidos no absoluto, temos a verdade da determinação da lógica. Isso quer dizer que na razão a consciência ela é plena. Não há tempo, não há dualidade. Há a felicidade. E a felicidade é tudo de bom. A felicidade de uma criança. Toda criança feliz é santa. Então nós somos santos. Nós não, em fase adulta, temos mais a ingenuidade das crianças. Mas nós somos puros. Podemos sobreviver e reviver a infância, que é a pureza de coração, a pureza de pensamento e intenção.
Assim, nós podemos caminhar destemidos, sem nenhum trauma, usando a inteligência, pedindo sabedoria ao Altíssimo, porque sem Ele não há providência. E a providência divina não é soberba, não é insensatez, não é imbecilidade. A sabedoria da providência divina é confiar na temperança da palavra prudente, moderada, comedida, para que possamos crescer em dignidade, para que nosso objeto de alienação, a percepção do objeto, da cognição desse objeto e dos significantes compulsivos em relação ao objeto, do signo, não é isso mesmo, possa se desatrelar e possa iluminar o caminho com o qual o objeto de uma ideia está concatenado para com a ideação de sua razão. Penso também que no objeto no qual cega, mas dá a visão, uma ideia, uma ação, uma compulsão, uma obsessão, é também a libertação. E a libertação, ser de luz, vem de dentro para fora. É só respirar e relaxar. Respira e relaxa. Não precisa forçar o pulmão. Respirar naturalmente. Descontrair os músculos e respirar tranquilamente. O inconsciente está sempre presente. Não adianta pensar nem para a esquerda, nem para a direita. O certo é o reto, o momento presente, a graça, que é a sabedoria, está pleno, está com vitalidade. Esse é o maior das proezas e prodígios, dos milagres da vida. Não é somente um ponto cego da percepção que agrupa todos os outros significantes cognitivos da percepção, das correlações subjetivas e objetivas de um discurso. O inconsciente está na linguagem, na pós-estruturalidade da linguagem. E o inconsciente está sempre nos cobrindo. Então deve haver um equilíbrio entre consciente e inconsciente. Deve haver um equilíbrio entre positivo e negativo, entre esquerda e direita. Esse ponto de basta, de calma, de ancoragem da subjetividade é o norte, a bússola do sujeito em relação ao que compraz.
em relação de dissolução das perspectivas, dos vieses, das más intenções. Quando a gente dissolve para resolver, estamos mesmo num fronte de batalha, psicopedagogicamente falando, sobrevivendo às tentações diabólicas. A dúvida, o dúbio, o errôneo. Eu gostaria que vocês refletissem. Refletiram? Viram como é fácil reverter a rotação, né, da transferência, da literação da relação imaginária de uma neurose obsessiva, mesmo histérica. Também como no esquema R está fundado ali o significante do mestre, e como a fantasia ela é uma ilusão de ótica, né? Um signo que tem a valia e é menos valia, e da menos valia que é a falta de ânimo, bom ânimo, desânimo, podemos converter a mais-valia, a produção de valor. Viram? Depois da reflexão, desse tempo que eu dei de paz, sossego para vocês pensarem, eu estava entrando num papo crítico já meio que indutivo, né? Mas aí vocês conseguiram destrinchar ali dentro dos seus pensamentos, dentro da análise, aonde essa aula findaria, né? E findou que nós nos reconhecemos, nós nos transformamos e nós crescemos, evoluímos, né? Então tá tudo certo. Depois que vocês conseguiram converter a lógica do significante, né? Como o significante, né, ele tem essa rotação, essa espiral, né? De que o que está em cima vai para o que está embaixo vai para cima, né? O moar vai para o lugar do desejo, do outro, do pequeno, do outro mesmo, da interpretação. E o grande outro fica embaixo e vai para o lugar do ideal de ego, né? Como tem essa relação, esquema L de Lacan, né, do discurso, sua fundamentação. Vocês refletiram que não há nada tão macabro assim, né, de prepotência, presunção, né, de paranoico até, né? Vocês estavam caminhando dentro da aula, num discurso crítico, né, numa sensibilidade autocrítica até, e você estava fazendo um exame de consciência sobre vocês mesmos. E a aula foi conduzida de uma maneira simples, né? Foi conduzida de uma maneira eficaz, né? E pudemos transmutar, transfigurar, essa é a palavra, né? Depois a transliteração do que está embaixo do pequeno vai para cima, na rotação, e o que está do lado direito vai para a esquerda, né? E depois vai para a direita de novo, né?
o ideal de ego, tem esse jogo de cintura, né? Essa manobra, né? Essa rotação do DNA, né? Eu gosto de chamar de DNA porque tem a estrutura molecular do DNA, né? Espiral assim e vai indo acima. E no materialismo dialético aqui, materialismo dialético científico, né? Nós não somente tratamos esses assuntos com simbologia da ética da metafísica, a ciência da especulação, né? Da imaginação, do imaginário, da imago, do kimono, o que está ali embutido no sujeito, né? Da sua razão subjetiva, do seu logos. E como eu, aqui nessa aula, eu consegui estabelecer um setting, né? Sem fazer julgamento algum, simplesmente trazendo à tona para vocês o que é entre nós mesmos de valor e de menos-valia, né? Para que possamos produzir a mais-valia. Então, que sem mais tardar, podemos curar tudo, porque tudo não passa de uma ilusão. Tudo não passa de uma ilusão, gente. A vida material é como se ela não existisse quando a gente cresce espiritualmente, quando a gente toma coragem para evoluir, quando a gente está com bom ânimo. A vida material, o materialismo é uma coisa, né? Mas a vida espiritual, a vida eterna, da glória eterna de Deus, é a vida da nossa mãe, que nossa mãe nos deu a luz, né? A luz da vida, né? Da graça divina. E assim podemos galgar, né? Passo a passo, né? Passo a passo que eu digo, no sentido do significante, de mestre em mestre, de ego ideal de ego, para com um com o outro. E nesse equilíbrio, fazer essas conversões, essas transformações, né? Essas transmutações de elementos formais, de pensamento de ego, de energia, para o bem da sociedade. Então, que a gente ficando tranquilos, né, calmos, né, utilizando de inteligência emocional, utilizando da sabedoria do coração, da morada do santo, do Santo Homem, nos desligando um pouco de tanta atividade mental, né? Podemos ter ali uma ressonância cognitiva, né? E assim, de ressonância emocional também, de inteligência emocional, podemos conseguir vislumbrar além dos conceitos do mundo material científico, da consciência científica. Podemos crescer espiritualmente, e esse é o propósito dessa aula. Esse é o propósito dessa aula. Evoluir espiritualmente, inteligência emocional. Assim que vocês puderam refletir, né? Tiveram tempo para refletir, né? Alguns segundos assim, talvez. Refletiram que na vida material aqui é só uma ilusão. Devemos estar no mundo da ação, o mundo da cognição, que é o bom ânimo, o mundo do materialismo dialético científico, certo? Para que a gente não caia em tentações, não caia em devaneios, não caiamos em tribulações, e que possamos, com o materialismo, não nos preocuparmos em relação a pensamento forma. Nós não precisamos de pensamento forma. Precisamos de consciência, verdade, subjetividade. É aí que está
a moralidade da verdade, da arqueologia, da virtude, na subjetividade de cada um, porque cada um tem uma consciência de classe, cada um tem uma consciência individual, cada um tem seu próprio universo, e esse universo das operações, né? Cada um vivendo no seu mundo, é o mundo de Cristo, é o mundo onde você percebe o capital, é um mundo onde você percebe o inefável, e como a diversidade de identidades, ela é uma recíproca de bom caráter para com a realidade mesma. E o real está sempre se atualizando, não cessa de se inscrever. O real está sendo sempre atento à intelectualidade e à inteligência, à prestação do serviço, à prestação da capitalização. Então, que bem entendidos no mundo material, aqui uma coisa é o mundo da ação do materialismo dialético, o mundo espiritual é o mundo de Deus, o mundo da luz, o mundo da alma, onde o nosso coração, o nosso ser, nosso superior, nosso eu superior está lá, na luz eterna da criação e do Criador e da criação. A criação, o mundo material, somos apenas mecanismos, né, e motores e autonomia de como nosso ideal de ego, ou seja, nosso eu superior, controla o nosso ego ideal, que é o que está no grande outro, que está na alteridade radical, que está na relatividade geral, que é essa vida, na livre associação que nós fazemos para com o eu, o ego, entendeu? O ego é a massa, é o corpo. E o ideal de ego, minha gente, o ideal de ego, o eu superior, é o ideal de ego. O eu superior é o ideal de ego. É o que está no campo da luz, da alma, do eterno. Então a gente obedece o nosso Deus, nosso eu superior. O corpo obedece o eu superior, entendeu? Há uma diferença entre DNA e ADN. Quando eles se trocam, quando eles vão se intercruzando, entendeu? Intercruzando, transformando nessa relação de transmutação dos signos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, do inconsciente, do consciente e do inconsciente. Eu espero que vocês tenham entendido com algumas metáforas e analogias simples, né? Mas com eficiência e eficácia, para trazer a vocês a verdade e que a verdade vos liberte, tá certo? Muito obrigado, shalom, fiquem com Deus, o absoluto. Reflitam mais ainda criticamente e depois me tragam perguntas para que eu possa iluminar com coerência e coesão alguma situação de crise do âmago, do seu agalma, da sua inteligência emocional, do seu inconsciente, para trazer você ao presente. Muito obrigado e até a próxima.